Bom dia, estamos nós aqui novamente nos nossos devocionais da quarentena. Acredito que os irmãos estarão observando este vídeo à noite, no seu tempo de oração. Então nós estamos incentivando e buscando e desejando que todos estejam buscando ao Senhor nesses momentos de isolamento, buscando a Deus em oração, buscando ao Senhor no estudo da palavra. Rogo a Deus que todos estejam bem, estejam se cuidando e estejam crescendo no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos no livro do profeta Daniel. Lembrando que o profeta Daniel, no começo do livro, no capítulo 1, tinha cerca de 15 anos de idade, ele ainda era um jovem. No capítulo 2, nós observamos que ele não só adivinha, tem a revelação do sonho de Nabucodonosor, como Daniel também, ele interpreta o significado daquele sonho. No capítulo 1 nós vimos a fidelidade de Daniel ao Senhor nosso Deus, o como ele guardou a lei de Moisés, no que se referia aos alimentos dedicados a Deus. Isso era uma marca de santidade na época, na velha aliança, e então Deus o honrou e o abençoou com um local de destaque na corte de Nabucodonosor. Certamente Daniel teve esse local de destaque para a glória de Deus, não para sua própria felicidade. Mas no capítulo 2, nós observamos Daniel ainda estava desenvolvendo dentro das suas funções na corte de Nabucodonosor. Podemos entender que o capítulo 2 é como se ele estivesse dentro do capítulo 1, porque Daniel ali ele ainda não era um mago formado, e entenda por mago aqui, não o conceito moderno de mago, bruxo, mas mago como um sábio, na época na Babilônia, um sábio, alguém que aconselhava o rei, que também poderia ter a conotação de um místico, mas não era o caso de Daniel. E então Daniel, ele estava aprendendo ainda na sua fase de treinamento, quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, quando ele revela e interpreta o sonho de Nabucodonosor pelo poder de Deus. Lembrando o que nós vimos no último devocional, nas quartas-feiras de oração, Daniel ele interpretou o sonho, e o sonho de Nabucodonosor era uma estátua. A estátua era dividida por 4 elementos, havia o ouro, a prata, o bronze e o ferro. E o ouro, a cabeça de ouro da estátua, era o próprio Nabucodonosor, o Império Babilônico. O peito e os braços de prata seriam o Império Medo-Persa. O abdômen e o quadril de bronze seriam o Império Grego. E as pernas de ferro seriam o Império Romano. Daniel sabia da cabeça de ouro e viveu no período do Império Medo-Persa e viu a chegada, melhor dizendo, do Império Medo-Persa com Ciro, mas não pegou o período grego. Entendemos então que Daniel, naquele período, provavelmente não sabia quais seriam os outros 2 impérios, e nós sabemos porque já passou a história, e pelos dados históricos nós sabemos que é o Império Grego e o Império Romano. Então, só que no nosso último devocional, nós deixamos de observar alguns elementos fundamentais desse sonho de Nabucodonosor. Importante destacar, antes de falar desses elementos fundamentais, é que Daniel colocou toda a glória para Deus, a glória de ter revelado e de ter interpretado o sonho. Importante destacar também que Daniel estava num momento difícil de sua vida, porque ele havia perdido seus pais, e ele estava num contexto inóspito, ele foi levado cativo, estava longe da sua família, talvez perdeu seus pais porque foram mortos no cativeiro babilônico, e estava ali Daniel para honrar e glorificar o nome do Senhor, seu Deus. Então, este é um resumo do que nós vimos no devocional passado. Na estátua do sonho de Nabucodonosor, e agora vem um elemento novo, na estátua do sonho de Nabucodonosor, nós temos os pés de ferro e de barro. E esses pés de ferro e de barro possuem artelhos. Artelhos são os dedos dos pés. É interessante destacar que logo na primeira revelação do sonho que Daniel fez a Nabucodonosor, ele não fala dos artelhos, dos dedos, mas quando ele vai interpretar o sonho, ele fala desses artelhos. Então, no texto do livro do profeta Daniel, capítulo 2, nós vamos ler assim
o versículo 40, a partir do verso 40, que diz assim: o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra, e esmiuça como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, na base da estátua haviam os pés de ferro e de barro. Esses pés de ferro e de barro indicam uma mistura do ferro, obviamente, com esse barro de oleiro. O ferro na estátua representava o antigo Império Romano. Então nós entendemos que o ferro misturado com o barro dos pés significa que é o Império Romano antigo misturado com alguma coisa. Nós entendemos então que é um novo Império Romano, um Império Romano restaurado. Só que nós não sabemos quando isso haverá de acontecer, mas entendemos que no futuro haverá esse Império Romano restaurado. Por isso, compreendemos que quando estiver perto do fim dos tempos, o Império Romano, de alguma forma, de alguma expressão, certamente mais frágil do que era o antigo Império Romano, ele retornará com seu poder, só que de uma maneira mais frágil, de uma maneira não completamente pura como era na antiguidade, só o ferro que a tudo destruía, mas um ferro misturado com o barro do oleiro. Essa mistura se dará por casamento. Não sabemos exatamente o que a profecia pode significar aqui, mas a sugestão, um entendimento, é que devido a vários casamentos, houve um novo Império Romano, haverá de surgir um novo Império Romano, e esse império irá dominar. São os pés de ferro e de barro. Importante destacar agora os artelhos. Os artelhos, os 10 dedos da estátua, fazem parte desse Império Romano restaurado que haverá de vir. Muito importante destacar que o capítulo 2, essa revelação que Nabucodonosor teve dos reinos futuros no capítulo 2, tem uma relação com o capítulo 7 do profeta Daniel, que nós ainda haveremos de estudar. No capítulo 7, o próprio Daniel tem visões, e do mar surgem bestas. E são 4 bestas. Essas 4 bestas equivalem a impérios também, e esses impérios são os mesmos impérios dos 4 elementos da estátua, a qual Nabucodonosor teve seu sonho. Ou seja, a visão que Daniel teve no capítulo 7 é idêntico ao sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 2. A diferença, existem algumas diferenças, obviamente, na simbologia, porque nós temos uma estátua no capítulo 2 e bestas feras no capítulo 7, mas o que eu quero destacar aqui é que no quarto animal, que é um animal inominável, terrível, esse quarto animal, essa quarta besta da visão de Daniel no capítulo 7, possui 10 chifres, e esses 10 chifres, 3 são derrubados e surge um chifre pequeno. Esses 10 chifres se remetem aos 10 artelhos que nós estamos observando aqui no capítulo 2 do profeta Daniel. No capítulo 7 é mais explícito que dos 10 chifres, 3 caem e surge um chifre pequeno que vai crescer, que nós entendemos, ao ler alguns textos do Apocalipse comparados com o livro do profeta Daniel, que esse chifre pequeno é o anticristo que haverá de vir. No capítulo 2, nós não temos essa revelação tão explícita, mas sabemos que esses 10 dedos, eles se referem àqueles reis no futuro, e serão reis ligados a um império romano restaurado. Então tudo isso mostra o plano futuro, Deus dando ali a Nabucodonosor e dando a revelação e a interpretação a Daniel sobre o que haveria de acontecer no futuro com relação aos reinos. E certamente
havia uma divisão entre o futuro na antiguidade, parece até meio ambíguo, mas é isso mesmo, o futuro na antiguidade, em relação a Nabucodonosor, Daniel, os impérios da antiguidade que iriam acontecer, e um futuro escatológico, que se refere exatamente aos pés de ferro e de barro, um império romano restaurado, que pela história moderna nós ainda não vimos esse Império Romano restaurado, nem na história antiga, nem na história moderna nós vimos esse Império Romano restaurado, ou seja, estamos aguardando que o Senhor ele cumpra essa parte da profecia. Outros capítulos do livro da profecia de Daniel vão completar essa profecia, mas uma coisa é certa, do que nós já estamos estudando aqui, é que o anticristo, o chifre pequeno, que também tem a ver com os 10 artelhos aqui do capítulo 2, ele terá que vir de origem romana, ele terá uma nacionalidade romana, ele terá um sangue romano, uma língua romana. Mas, antes de entrarmos nesse assunto, vamos observar ainda o versículo 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O objetivo do Senhor falar destes reinos antigos que ainda haveriam de surgir na época desta revelação é mostrar que virá o reino de Deus. O reino de Deus que vai ser maior do que todos os reinos da antiguidade. Vai ser maior do que o reino babilônico, do que o Império Medo-Persa, do que o Império Grego, do que o Império Romano. O reino de Deus, ele tomará todo o planeta e será governado pelo Messias. Será um reino de justiça, de paz e de prosperidade. Aqui, o livro do profeta Daniel começa a tratar dos assuntos temas desse livro, o reino de Deus e a chegada do reino de Deus. Muito importante essa verdade, porque ela nos traz esperança no meio das dificuldades. Nenhum outro reino poderá resistir ao reino de Deus, quando o Senhor vier implantar o seu governo e o seu domínio. Olhe ainda na Escritura o verso 45 do capítulo 2 do profeta Daniel. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O grande Deus fez saber a Nabucodonosor o que haverá de acontecer. E o que haverá de acontecer? Um reino passará depois de outro reino. Reinos ímpios, reinos idólatras se sucederão, como acontece até hoje. Mas um dia virá o reino de Deus, que é como essa rocha, cortada não por mãos humanas, ou seja, pelas mãos de um Deus. E essa rocha virá e esmiuçará toda a estátua, todos os impérios que existiram, e ela crescerá como uma montanha, ou seja, se expandirá como o reino de Deus na terra. Irmãos, essa é a nossa esperança. Deus deu a Nabucodonosor esta visão do que haveria de acontecer no futuro, da chegada do reino de Deus. Era para Nabucodonosor crer, era para Nabucodonosor e todo o seu povo se prostrar diante do Senhor e confessar o nome de Deus como seu Salvador e Senhor de suas vidas. Da mesma forma, era para toda a humanidade, lendo este livro, o livro do profeta Isaías, era para toda a humanidade crer no Senhor, confessar os seus pecados arrependidos e suplicar para que Jesus viesse salvar suas almas, suas vidas, e assim todos fazerem parte deste grande reino que haverá de ser implantado, que chegará na terra plenamente. O reino de Deus hoje, como o Senhor Jesus Cristo falou, ele não pode ser visto, mas ele já existe na terra, em espírito. A expressão do reino de Deus na terra hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E me refiro à igreja, todos aqueles que creram no Senhor Jesus e que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o reino de Deus, mas ainda está de modo provisório. O reino de Deus se consumará quando Jesus voltar plenamente, estiver governando neste planeta. Haverá um novo céu e uma nova terra. Todos os que creram no Senhor Jesus do Antigo e do Novo Testamento haverão de ressuscitar, e haverá um governo justo, sem doenças, sem sofrimentos e sem problemas. Esta é a nossa grande e poderosa salvação.
É nisso que nós confiamos, é nisso que a Bíblia fala. Esse é o alerta da Escritura, para que nós não confiemos no reino desse mundo, na política desse mundo, nos assuntos desse mundo, porque nada aqui será perfeito, nada aqui irá preencher, tudo é falho. Sempre haverão pecados, problemas, dificuldades. Se confiarmos nas instituições, nas pessoas, nas coisas desse mundo, vamos nos frustrar e nos decepcionar. Nós temos que confiar no Senhor, na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor e nos colocarmos como pessoas preparadas para servir aqueles que precisam do Senhor Jesus Cristo, servir uns aos outros na igreja e servir os que estão fora da igreja, perdidos nos seus pecados. Como nós os servimos? Nós os servimos proclamando o Evangelho, dando um testemunho de amor, ajudando naquilo que for necessário, mesmo quando muitos destes se colocam como nossos inimigos. O livro do profeta Daniel nos mostra um horizonte muito maior, muito distante, já era bem distante na época dele, quanto mais hoje. Na verdade, hoje menos distante, mas ainda assim se configura num momento longo. Ainda estamos esperando a chegada do Senhor Jesus Cristo. Isso deve nos trazer esperança, conforto, deve abrir os nossos horizontes para saber no que confiamos, no que esperamos e o que é o mais importante das nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, obedecer a Deus, buscá-lo, temê-lo. Estamos aguardando o retorno do Messias, estamos aguardando a chegada do reino de Deus. Nabucodonosor, então, ao ouvir tudo isso, ele adorou a Deus. Ele percebeu que o reino dele haveria de passar, ele percebeu que o reino do Deus de Daniel dominaria sobre todos os outros reinos da terra, dominaria sobre todos os outros deuses da terra, mas, apesar de tudo isso, como Daniel revelou e interpretou o sonho, Nabucodonosor ficou maravilhado e então ele glorificou o Senhor, nosso Deus. Verso 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província na Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Nabucodonosor não se converteu, acredito eu, nesse momento, mas certamente ele engrandeceu o Deus de Daniel. O Senhor foi glorificado. Irmãos, que a nossa vida glorifique a Deus, que a pregação da palavra que sai das nossas bocas constantemente, que ela glorifique o Senhor nosso Deus, que Deus sinta-se feliz e glorificado com a nossa vida e que nos fortaleçamos com a verdade de que o reino de Deus virá e dominará sobre todos os reinos. A palavra de Deus é verdade e ela haverá de se cumprir. Que Deus abençoe a todos, que Deus fortaleça a todos nesses momentos de isolamento, uma vida atípica, um pouco mais difícil do que o normal. Que o Senhor nos fortaleça, nos proteja, nos ajude e nos dê discernimento e força nesses momentos difíceis. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite. Vamos continuar com as nossas rotinas de oração e leitura da palavra. Que o Senhor seja com todos nós. Deus abençoe.